para a gente primeiro começar a entender, a gente tem que falar sobre a origem da fibromialgia. E hoje está bem documentado isso aí, que a origem da fibromialgia é genética. Então, quando nós vamos lá estudar essa parte do gene, a gente vai para essa biblioteca aqui, que ela é pública, né? Todo mundo pode entrar, digitar lá no Google, pubmed.gov, vocês vão cair aqui nessa biblioteca. E se você for estudar lá a fibromialgia, é só colocar aqui, né? Fibromialgia, certo? Que ela... Esse aqui, o Y, o I do meio aqui é um I, né? Vocês vão ver aqui, ó, 13.600 trabalhos. Mas, quando nós vamos estudar a origem genética da fibromialgia, o nome não é defeito genético, é um polimorfismo, chamado síndrome nucleotide polimorfismo, que é isso aqui, ó, que nós estamos vendo aqui na tela. E quando a gente vai olhar, nós vemos aqui, ó, 156 mil trabalhos. Só que nós vamos refinar a busca e nós vamos lá para a nossa queridinha fibromialgia. Aí você põe fibromialgia aqui e põe. Quando a gente já coloca, e nós já vemos aqui 62 trabalhos mostrando a associação do gene, né, do defeito, vamos chamar assim de defeito, genético com a fibromialgia. E aqui nós vamos vendo, tem vários trabalhos, caracterização da dor, análise daqui do genoma, e por aí vai, né? Fadiga em mulheres, polimorfismo do receptor da serotonina, né? Isso aqui é uma das coisas que mais se estuda hoje, né? O receptor da serotonina. E uma das principais causas aí da fibromialgia é em relação a esse gene aqui, ó, que é chamado CONT. CONT quer dizer catecol-O-metiltransferase. E esse gene, ele afetando o hormônio do medo. Então, essa catecol-metiltransferase, né, catecol-O é de oxigênio, metiltransferase, ela, de acordo com a temperatura do seu corpo, ela trabalha muito rápido, ela vai formando muito hormônio do medo. Por isso que na fibromialgia nós temos um padrão de vocês terem muito mais medo, né, além da dor, do que uma pessoa que não tenha fibromialgia. Por isso que se associa a fibromialgia como uma doença emocional. E não é. É o defeito genético que altera o seu hormônio. Existe um outro gene também, que é chamado MAOA, que é chamada monamina oxidase tipo A ou tipo B. Quando tem essa alteração do tipo A, o paciente ele tem ou esquizofrenia ou tem ele é bipolar. Então, bipolar e esquizofrenia. Quando é MAOA tipo B, depressão e ou fibromialgia. Por isso que são a associação dos genes que vão culminar na característica da doença. Por isso que tem muitas pacientes que têm a fibromialgia e depressão juntos, e tem muitas pacientes que não têm, que é só fibromialgia, só um quadro de dor, e aonde o componente emocional ele não interfere tanto aí. Então, de uma maneira bem resumida, a fibromialgia não tem cura, porque é um problema genético. Mas não quer dizer que você tendo o gene alterado, você vai ter doença. Porque eu preciso dos fatores emocionais e ambientais para que esse gene se manifeste. Isso é chamada expressão gênica. É um nome um pouquinho complicado, é de medicina aí, mas aquele gene que trabalhava normalzinho ali, sem problema nenhum, a hora que começou-se a ter essas flutuações de temperatura, por isso que a fibromialgia ela aparece caracteristicamente após a menarca. Ou seja, a primeira menstruação,
a mulher, principalmente, por isso que dá mais em mulheres do que homens, porque a fibromialgia, ela depende dessa alteração aí hormonal e de temperatura, né? E a mulher tem flutuação da temperatura para eclodir o óvulo. Então, chega a ter uma variação de 1 grau, né? E vai de 36,4 até 37,2, faz uma variação grande aí de temperatura. E essa flutuação de temperatura altera o funcionamento do gene, levando a essas características aí que eu já falei, dessa expressão gênica. Mas só isso não resolve. Então, a fibromialgia está muito relacionada com fatores ambientais também. Quais fatores ambientais? Desde subnutrição, ou seja, carência de ferro, carência de zinco, magnésio, tudo isso interfere na expressão desse gene. Desde sedentarismo, o fato de não fazer um exercício aeróbico, não ter uma capacidade de transporte de oxigênio, também interfere nos genes, no funcionamento dos genes. Tem a relação da quantidade de alimentos com açúcar que nós ingerimos, ou seja, quanto mais alimentos açucarados ou que sejam grudados aí com uma proteína, com açúcar, né, são chamadas glicoproteínas, quanto mais a gente absorve isso, mais forma pico de insulina, né, pico de glicemia e automaticamente insulina, também interfere no funcionamento do gene. E a função do motor da célula. Esse motor da célula, que o motor da célula para nós tem o nome de mitocôndria. Essa mitocôndria produz uma cola, a gente dá o nome de cola, como igual cola tenaz, cola super bonder, aí, né? É uma cola. E com essa cola, eu faço inúmeras substâncias dentro do meu corpo. Então, e o nome dessa cola para nós é metil. Então, quando a gente vai lá naquele gene, então, vamos só compartilhar a tela aqui de novo, só para vocês verem o que eu estou falando. Ó. Então, quando nós vamos ter essa associação desse gene aqui, ó, chamada CONT, né? Então, vamos só colocar aqui, ó, CONT. Catecol O metiltransferase. O que é isso? Esse metiltransferase, ou essas enzimas, né, vamos chamar assim, que transportam essa cola, elas levam à formação dessas moléculas. Ou seja, eu formo o hormônio do relaxamento, do prazer, que é a serotonina, eu preciso do metil. Eu preciso do metil para formar a dopamina, que é o hormônio da recompensa, do libido, do prazer de se fazer alguma coisa também, essa chamada recompensa aí. Eu preciso dessa cola para formar a melatonina, que é o hormônio que me dá sono reparador, me dá uma qualidade de vida aí muito boa, qualidade de sono, e automaticamente essa qualidade de vida. Então, se eu não tenho a cola sendo formada no meu motor da célula, eu não formo meus hormônios cerebrais. Eu preciso dessa cola para fazer a proteção do meu DNA. Meu DNA tem uma cola em volta dele, né? Só para vocês terem uma ideia, desse gene aqui, o genoma, nós temos 100 mil genes. Desses 100 mil, só 20 mil trabalham. 80 mil ficam chamados silentes, ficam quietinhos lá, envoltos por uma proteína, igual que é o tubinho da caneta, e tem uma capa, esse gene, para proteger, para ele não se manifestar. Então, eles ficam silentes, né? Esse é o nome aí médico que a gente usa. E essa capa precisa da cola do meu tio. Se eu não tenho uma mitocôndria funcionante para produzir o metil, eu também não formo a capa do DNA. Qual que é a consequência? Eu exponho genes defeituosos.
Aí eu começo a apresentar artrite reumatoide, lúpus, a Sjögren, e aí várias doenças reumáticas relacionadas à carência da minha cola para proteger o meu DNA. Posso expor genes de tumor. Os oncogenes também podem ser relacionados a isso aqui. E o que é interessante, até genes relacionados à nossa alimentação. Então, você que não era alérgica a alimento nenhum, sua vida, a infância foi tranquila, de repente você começa a ficar alérgico a alimentos. Ovo, glúten, até então não se tinha alergia do glúten, hoje é uma pandemia. Derivados do leite, as lectinas lá, vêm das leguminosas também, né? Feijão, ervilha, grão de bico. Então você começa a expor genes que, com esses alimentos, eles começam a produzir moléculas que vão grudar nesses alimentos e formando lá um sistema chamado IgG complemento, que podem desencadear um processo inflamatório e, às vezes, depositar nas articulações, começando a dar dor. Então, essa capa do DNA, ela é fundamental para ser produzida pelo motor da célula. Uma outra molécula que é fundamental, que é produzida por esse metil, essa cola, é uma substância que se chama glutationa, não precisa saber esse nome, mas a glutationa, ela combate o radical livre. Também não precisa entender muito disso, é só bioquímica. Mas é só para vocês entenderem. E aonde a gente produz muito radical livre? Coração ou cérebro. E se eu não tenho a glutationa para combater o radical livre, esse radical livre destrói minhas células. Por isso que eu tenho infarto, AVC ou doenças neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer, demência, já relacionadas com excesso de radical livre, por conta da carência da produção da glutationa para combater. Então, o organismo ele trabalha dentro de um equilíbrio. Quando eu começo a quebrar esse equilíbrio, eu começo a ter várias doenças que até então eu não tinha. Então, essa importância de você entender das alterações genéticas que envolvem a fibromialgia, que não tem cura, mas esses genes só se manifestam com alterações ambientais e emocionais. Então, para desenvolver fibromialgia, eu tenho que ter os três: o fator genético, o fator ambiental e o fator emocional. Geralmente, só se eu tiver só o fator ambiental ou só o emocional, eu não desenvolvo a fibromialgia. E isso é importante porque, na hora de se tratar uma fibromialgia, eu não posso dar só antidepressivo. Eu tenho que ver se você é carente de ferro, carente de zinco, magnésio, vitamina D, B12, e por aí vai, ácido fólico, dosar homocisteína. Não que essas moléculas sejam marcadores da fibromialgia. Nós não temos biomarcadores. Biomarcadores é uma substância que você dosa e fala, olha, tem aqui a doença. É igual a artrite reumatoide, que você dosa lá os fatores reumatoides, e aí você pode falar, não, essa doença ela existe por conta dessas biomarcadores. Fibromialgia, a gente não tem isso. O que a gente tem é inúmeros fatores levando a essa doença, que é basicamente caracterizada, né, dor e cansaço. Então, se você acorda de manhã cansada, tem dores durante o dia, aquela contratura, porque é defesa, é luta e fuga, associada a fatores emocionais, a gente chama de cognitivos, desde perda de memória, desde angústia, desde ansiedade muito grande, desde tristeza. Então, todos esses fatores que às vezes aí confundem com uma depressão, mas a depressão não cursa com tanta dor igual na fibromialgia. Por isso que na fibromialgia
tem dor e cansaço. São os principais sintomas, associados aos sintomas cognitivos, né, que a gente acabou de falar. Então, para você falar assim, nossa, fibromialgia, então eu peguei e é sentença de morte. Não, não. Desde que você trate os gatilhos da fibromialgia ou os fatores desencadeadores, você consegue reverter a fibromialgia e você consegue ficar livre das dores e do cansaço. Por quê? Eu preciso dos 3 fatores, o genético, o ambiental e o emocional. Tratando, geralmente, estão os 3 envolvidos ao mesmo tempo. Eu tenho que tratar o ambiental, mas eu tenho que mudar a minha dieta, eu tenho que retirar o meu microbioma, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que suplementar. Suplementar com o quê? Com o que está carente no seu organismo. Então, esse é o principal entendimento desse pequeno bate-papo hoje nosso aqui, para vocês entenderem que a fibromialgia é uma doença reversível, uma doença que é totalmente controlável, que você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, desde que você faça aí um programa aí terapêutico para conseguir reverter tudo isso aí.